Amém. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, culto maravilhoso, o Senhor já se fez presente aqui e nós podemos sentir a sua presença. Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. É assim mesmo, irmão, o crente está feliz em todo momento, em todo tempo, mesmo cansado, mas feliz e alegre, porque o Senhor está com ele. Para nós não perdermos tempo, eu já convido a igreja para ficar de pé. E eu peço que os irmãos abram no Evangelho de Lucas, do capítulo 7. Lucas 7, do 36 ao 44, amém? Quem achou pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por trás aos seus pés, chorando, começou a rogar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava com seus cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus lhe disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. E, não tendo eles como pagar, perdoou-lhe a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim, Senhor, que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas essa regou os pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo por mais essa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença e diante da Tua palavra nessa noite, Senhor. Pai, nós estamos sedentos por ouvir o Senhor falar aqui esta noite. Eu sou apenas um instrumento em Tuas mãos, eu não sou nada, Senhor. Que o Senhor venha falar através do Teu servo, Teu Espírito Santo venha direcionar a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra aqui, Senhor, ela é como uma espada de 2 gumes, Pai. E aquele que está com o coração aberto, esse sairá diferente. Será transformado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo que já fizeste aqui. E pelo que ainda o Senhor vai fazer em nosso meio, eu creio, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E pelo que o Senhor vai fazer, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, é um texto muito conhecido, um texto que fala tremendamente aos nossos corações e nós vamos tirar algumas lições aqui. E não vale a pena se você veio até este lugar, até a casa do Senhor, e não sair daqui com a palavra no seu coração, não adianta de nada, né? Você poderia ter ficado em casa, mas se você veio até aqui, eu creio, e eu quero acreditar nisso, que você veio ouvir uma palavra da parte do Senhor. Então, que o seu coração possa estar inclinado, né? Os seus ouvidos possam estar atentos, porque o Senhor tem muito para falar aqui nessa noite, amém? Irmão, Jesus sempre foi acusado de comer com publicanos e pecadores. Mas dessa vez, Jesus ele está jantando na casa de um homem importante, um fariseu. E os fariseus eles tinham esse costume de acusar tanto os publicanos e pecadores e dizerem que eles não eram merecedores da graça de Cristo. Um fariseu convida Jesus e Jesus aceita jantar em sua casa. Mas qual era a intenção daquele fariseu? A Bíblia não relata. Mas provavelmente, pela sua falta de hospitalidade, ele não estava chamando Jesus porque ele o reconhecia como o Filho de Deus.
Mas às vezes ele queria apanhar Jesus em uma determinada situação. Irmãos, quando alguém chega até Jesus com sinceridade, com verdade, essa pessoa, por mais desprezada que seja, essa pessoa, por mais pecadora que seja, ela sai diferente, ela sai transformada, ela sai mudada. Aquela mulher era um exemplo disso. Uma mulher que para muitos era rejeitada. Uma mulher que a Bíblia trata como pecadora. Ela chega diante de Jesus e ela é transformada pela sua palavra. Nós que estamos aqui nessa noite, vivíamos a mesma situação. Estávamos como ovelhas sem pastor, ovelhas desgarradas. Mas Cristo teve um encontro conosco. Imprevistos acontecem, irmãos. Simão não imaginava que uma mulher entraria na sua casa sem ser convidada e se jogaria aos pés de Jesus. Por isso o tema dessa mensagem é: o lugar mais alto que você queira alcançar tem que ser os pés de Jesus. É diante dos pés de Jesus que nós recebemos vida. É diante dos pés de Jesus que nós recebemos perdão. É diante dos pés de Jesus que nós somos transformados. E hoje você está diante dos pés de Jesus. Então nós vamos aprender um pouquinho o que é adoração. Irmãos, os rabinos e os fariseus não conversavam com as mulheres em público. Essa mulher, ela não tem nome, mas ela tem uma fama pecadora. Provavelmente essa mulher, ela era uma prostituta. E no conceito de Simão, essa mulher era um caso perdido. Essa mulher era uma pessoa irrecuperável. É uma mulher que não tinha chance nenhuma de ter um perdão. Mas ela não estava diante de qualquer homem, ela estava diante daquele que é capaz de perdoar pecados. Ela estava diante daquele que é capaz de sarar as feridas. Ela estava diante daquele que, por mais que todo mundo dizia não, ele disse sim, eu perdoo os seus pecados. Por mais que muitos te rejeitem, por mais que muitos dizem que não tem jeito para a sua vida, como o diácono Lucas citou aqui as palavras do próprio Pai, mas Jesus disse que para ele tem jeito. E Jesus disse que dele faria coisas grandes na sua vida, e ele faz. Porque quando o mundo diz não, e Jesus diz sim, o que prevalece é a palavra do Senhor. Essa mulher, ela não tinha nome, não tinha identidade. Muitos até dizem que era Maria Madalena, mas nós não podemos comprovar. Mas a palavra do Senhor diz que ela era pecadora. Ela é citada aqui com uma reputação reprovada. Uma mulher que vivia em contínuos pecados. Essa mulher ouviu falar que Jesus estava na casa daquele fariseu, e aquela mulher, ela não teve dúvidas, ela não olhou para a sua situação, ela não olhou para como ela se encontrava, ela simplesmente se dispôs e entrou naquela casa e se lançou aos pés de Jesus. Essa mulher, ela teve uma atitude de humildade. A palavra do Senhor diz que aquela mulher pecadora, sabendo que Jesus estava na casa daquele fariseu, ela pegou um vaso de alabastro com unguento. Essa mulher pega um vaso de alabastro, e o alabastro era uma fina pedra translúcida, usada apenas para fazer peça decorativa. Não era comum você andar com um vaso de alabastro na mão. Mas além desse vaso, dentro dele tinha unguento. E o que era unguento? Era o perfume caríssimo. E para que você comprasse esse perfume, era um ano trabalhado, você juntando o seu salário e comprar um unguento, e comprar esse perfume. Mas essa mulher, ela não estava pensando em valores. Ela estava pensando em honrar, em adorar aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Então aquela mulher vem com aquele vaso, com aquele perfume, se prostra aos pés de Jesus, unge os pés de Jesus com unguento e beija os seus pés continuamente. É um exemplo de arrependimento, é um exemplo de humildade. Como você está diante do Senhor nessa noite? Será que realmente você tem a mesma atitude que essa mulher? Uma atitude de se lançar aos pés do Senhor? Uma atitude de chorar aos seus pés? Uma atitude de derramar perfume sobre Ele? Só quem adora verdadeiramente faz isso. Talvez aquela mulher
ela quisesse apenas ungir os pés dele, mas no momento que ele está ungindo, ela começa a chorar, ela cai em lágrimas, então há uma mistura de lágrimas e perfume, e ela começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E uma coisa que falta muito e muito nas igrejas é as lágrimas. É as lágrimas, é o choro. Porque muitas pessoas estão altivas, mas poucas se derramam com lágrimas diante do Senhor. As lágrimas expressam o que nós sentimos. Aquela mulher, ela não se deixou só levar pela emoção, mas ela estava comovida porque ela estava diante daquele que poderia perdoar os seus pecados. Você já chorou diante de Jesus hoje? Você já chorou diante de Jesus essa semana? Você já disse: Senhor, obrigado pela vida que me deste, obrigado pela minha família, pela minha casa. Como você está diante de Cristo hoje? Será que você está com atitude de humildade ou está altivo? Não, eu não vou chorar não. Diante de Deus eu não vou chorar não. Porque todo mundo vai ver. O irmão vai ver, A vai ver, B vai ver. Irmãos, aquela mulher não estava preocupada com o julgamento de ninguém. Ela estava disposta a se prostrar diante do mestre e mostrar o quanto ela era grata. Aquela mulher, ela não agiu como as pessoas comuns agiriam, mas aquela mulher, além de ela chorar aos pés de Jesus, ela seca com o quê? Seca com o quê? Com os cabelos. E não era normal naquele tempo as mulheres soltarem os cabelos, não. Era uma coisa que escandalizava muito. Mas aquela mulher, ela foi diferente. Aquela mulher, ela agiu diferente diante de Jesus, e aquele que age diferente diante de Cristo, o Senhor vê, o Senhor enxerga, o Senhor abençoa. Aquela mulher, ela quebrou protocolos. Ela não se importava com a opinião dos fariseus, com a opinião das pessoas que estavam ali. Ela queria apenas demonstrar o seu sincero e arrependimento diante de Jesus. Não entre diante de Jesus preocupado com o que as pessoas dirão, sobre como você louva, sobre como você ora, sobre como você prega, sobre como você glorifica. Entre diante de Deus como essa mulher que não se importava com nada, somente em estar diante dos pés de Jesus, somente em adorar a Jesus, somente em exaltar a Jesus. Tem muitas pessoas preocupadas com o que o irmão está achando, com o que a irmã está achando. Glorifique a Deus, ore a Deus, louve a Deus com tudo que você tem. Nós não devemos nada a ninguém, somente a Deus. Aquela mulher sabia disso. Havia muitos falando: olha lá a pecadora, olha lá a prostituta, mas ela estava lá, chorando diante dos pés de Jesus, e enxugando seus pés com seus cabelos, e derramando perfume sobre ele. E é importante dizer que nesse texto, a mulher não diz uma palavra. Não há citações aqui da fala dessa mulher. Sabe por quê? Porque muitas vezes é no silêncio, é quando nós estamos em silêncio, que o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Às vezes a gente entra na igreja em silêncio e chora, e se derrama diante do Senhor, e o Senhor nos ouve. Ouve mais do que aqueles que estão falando, ouve mais do que aqueles que muitas vezes estão gritando, mas não têm sinceridade de coração. Mas aquela mulher, ela estava em silêncio. Em silêncio ela chorou, em silêncio ela se prostrou, em silêncio ela enxugou os pés de Jesus. E em silêncio o Senhor trabalhou na vida dela. Não precisou que ninguém a defendesse. Cristo a defendeu. Mas aí, irmãos, quando nós chegamos diante do Senhor, vêm acusações, sim ou não? Vêm muitas acusações, muitos apontamentos. Olha só, no versículo 39, quando viu isso o fariseu, quando ele viu que aquela mulher estava diante de Jesus, disse: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual a mulher que lhe toca, pois é pecadora. Olha só, um fariseu que se achava puro, que se achava santo, mas Jesus sabia ou não sabia quem era aquela mulher? Jesus conhecia ou não conhecia o coração daquela mulher?
E eu vou dizer mais, aquela mulher saiu perdoada, saiu transformada, mas Simão, o fariseu, continuou da mesma forma. Sabe por quê? Ele estava mais preocupado com ela do que com ele. Com o que ela fizera do que com ele estava do que o que ele estava fazendo, julgando o próximo. O fariseu, ele não criticou em Jesus em alta voz, mas ele pensou consigo mesmo, aquela que está tocando nele, será que ele conhece? Será que ele sabe quem é ela? Jesus conhecia e sabia quem era aquela mulher. O Warren Wiersbe diz que o verdadeiro problema de Simão era a cegueira, sabe por quê? Ele não conseguia enxergar a si mesmo, ele não via a necessidade daquela mulher e não enxergou para que Cristo tinha vindo. Ele veio para salvar e buscar aquele que se havia perdido. Então era fácil para ele dizer, ela é pecadora, mas era difícil para ele dizer, eu sou pecador. Jesus estava na casa dele. Olha a oportunidade que ele tinha. E ele deixou isso escapar. Agora aquela mulher vem da cidade, entra na casa sem ser convidada e sai com a bênção, sai restaurada, sai mudada. Tem muitas pessoas que estão diante do Senhor, que estão na casa do Senhor, diante de Cristo, e não se lançam aos pés dele, acabam perdendo a oportunidade. Não perca a oportunidade, porque Cristo está aqui. E se vier um irmão e se lançar aos pés dele, olha lá, de novo esse irmão, de novo essa irmã, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece por dentro, nós só olhamos por fora, mas o Senhor conhece o interior. Muitos estão preocupados com os pecados dos outros, mas não estão olhando os seus pecados, olhando os erros dos outros, como Simão, o fariseu, mas não enxergam os seus pecados. Mas para corrigir a postura dele, Jesus, ele conta uma parábola. Ele diz assim, olha Simão, vou te contar uma coisa. Havia um credor e 2 devedores. Um devia 500 denários, o outro devia 50 denários. É como se fosse, um devia 500 reais, o outro 50 reais. E aí esses dois não tinham como pagar. E aquele homem, aquele credor, ele perdoou a dívida dos dois. Quem foi mais grato? E aí Simão diz, eu suponho que seja aquele que estava devendo mais. Jesus disse, disseste bem. Muito é grato aquele que é muito perdoado. Você é grato nessa noite? Os pecados daquela mulher eram conhecidos, mas os de Simão estavam ocultos, exceto de Deus, porque Deus vê tudo. Os dois estavam falidos, os dois não tinham condição de pagar a sua dívida. Simão estava espiritualmente falido, aquela mulher também, mas aquela mulher tinha consciência de que ela necessitava de Jesus. Simão não. Saiba de uma coisa, irmãos, Deus mudou a sua vida, mudou a sua história, te deu uma família, te deu um lar. Seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas aonde era para você estar. Aquela mulher sabia, ela entendia. Aquele fariseu, ele não expressava amor a Cristo, porque ele se sentia justo, mas a mulher, ela derramava as suas lágrimas aos pés de Jesus, porque ela sabia que era pecadora, ela sabia que era carente da graça de Cristo. Jesus vem para salvar os pecadores, o médico vem para curar os enfermos, são aqueles que reconhecem o seu pecado e sentem tristeza pelas suas mazelas, só esses que são perdoados, só esses que são alcançados. Se você se acha bom, se você se acha puro, se você se acha sem pecado, Cristo não veio para você. Mas se você sabe que é pecador, que é miserável e dependente de Cristo, Ele está aqui para te abençoar, Ele está aqui para te perdoar, Ele está aqui para estender a mão para você nessa noite. Jesus disse, olha Simão, está vendo essa mulher? Está vendo essa mulher, Simão? Ele confronta Simão com aquela mulher que ele criticava. Está vendo, Simão? Entrei na sua casa e você não me honrou como hóspede.
Você não trouxe água para lavar os meus pés, que é de costume. Mas essa pecadora aí, ela lavou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Olha, Simão, você não me saudou com o ósculo santo quando entrei na sua casa, mas essa mulher não cessava de beijar os meus pés, Simão. Olha, Simão, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa mulher que você traz como pecadora, trata como pecadora, derramou o bálsamo e ungiu os meus pés, Simão. O fariseu, por se achar justo, não demonstrou amor para Jesus, mas aquela mulher que se sentiu pecadora, demonstrou profundo arrependimento e grande amor, e gratidão diante do Senhor. Por isso, Jesus disse para ela que os pecados dela estavam perdoados, porque muito amou, e aquele a quem pouco ama, pouco é perdoado. E quem é pouco perdoado, pouco ama. E é maravilhoso, irmãos, nós refletirmos que Jesus sonda os corações. Ele sondou o coração daquela mulher. O amor de Jesus é incondicional, mas o perdão dele não é incondicional, não. O perdão de Jesus depende do arrependimento. Depende do arrependimento. A quem muito se perdoa, muito se ama. O fariseu não era menos pecador do que aquela mulher, mas a mulher reconheceu os seus pecados e demonstrou o arrependimento, e por isso ela foi perdoada. Você reconhece que você necessita de Cristo, você reconhece que Cristo pode mudar a sua vida, você reconhece que por dentro você está necessitado de Cristo, ou você se acha bom, ou você se acha puro, ou você se acha santo, assim como Simão. O quanto você foi perdoado por Deus, foi pouca coisa ou foi muita coisa? Quanto mais pensamos nisso, irmãos, mais nós glorificamos a Ele. Então, somente aquele que tem algo a agradecer a Deus, dê um glória bem alto nessa noite. Glória a Deus. Tem muitas pessoas gratas aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, Jesus diz: olha, vai, os seus pecados estão perdoados. E aqueles que estavam à mesa disseram entre eles: quem é esse que perdoa pecados? Quem é este que pode perdoar pecados? Esse é o Filho de Deus, esse é o Salvador do mundo, é aquele que veio, se encarnou e foi até a cruz. Ele sim pode perdoar pecados, porque ele venceu a morte, ele venceu o pecado para nos dar vida, para nos libertar, nos redimir. Aleluia, glória a Deus. E Jesus diz àquela mulher que já estava em lágrimas: vai, a tua fé te salvou, vai em paz, vai em paz, porque os seus pecados eles foram perdoados. É mediante a fé que tem salvação. Ela entrou naquela casa prisioneira dos pecados e saiu livre. Ela entrou condenada naquela casa pelos homens, mas saiu perdoada por Jesus. Ela entrou cheia de culpa e saiu justificada pelo Filho de Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, se você entrou se sentindo culpado, se você entrou aqui sendo acusado por alguém, saiba que Jesus está aqui para te perdoar, está de braços abertos para te conceder uma nova oportunidade, te dizer: olha, os seus pecados estão perdoados, vai em paz, vai em paz. Que você possa gravar essa palavra no seu coração. Eu